Está a fazer bué com o meu quarto, isto é bué estranho. Porquê? Enfim. Olá, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal para mais um videozinho. Há tanto tempo que eu não gravo tipo um vídeo assim sentada com a minha câmera toda XPTO. Hoje finalmente eu trago-vos um vídeo que eu já tinha prometido no meu Instagram, que na verdade é uma regravação de um vídeo que eu já tinha filmado. Mas como eu filmei este vídeo em inglês, eu sinto que na altura o meu canal não chegava a tanta gente. Se bem que esse vídeo até saiu bastante bem. Mas eu decidi que queria fazê-lo em português porque queria comunicar isto também à minha audiência portuguesa. À minha audiência. Sempre digo isto, sinto-me num teatro. Como já deu para perceber pelo título deste vídeo, este vídeo vai ser sobre a minha escoliose. É um tema que a mim me é muito chegado e eu, honestamente, na minha altura gostava de ter tido este tipo de vídeos para me dar o apoio que eu precisava. Portanto, espero que este vídeo sirva para dar apoio a alguém ou simplesmente para vos informar sobre o que é a escoliose. É isso, basicamente este vídeo vai ser a responder a algumas perguntas porque eu tinha encontrado uma espécie de tag sobre a escoliose na altura, que é basicamente um vídeo com perguntas sobre a escoliose. Então pronto, isto vai ser a minha, não é bem a recriação, eu estou tipo a regravar, mas pronto, as respostas à partida vão ser as mesmas, não é? Do vídeo que eu fiz em inglês, portanto esse vídeo agora vai estar em privado, porque não faz sentido ter dois vídeos iguais. Acho que foi esclarecedor, eu já não sei fazer introduções, perdoem. Comecemos com o vídeo. E a primeira pergunta que eu tenho é como é que eu fui diagnosticada? Fui diagnosticada pela minha mãe logo desde pequenina, porque quando eu nasci, ela notou logo que eu tinha tipo um grãozinho nas minhas costas, foi só médico, e fui realmente diagnosticada com escoliose, mas cresceu para proporções ridículas. Tipo, eu em bebê isto não se notava. Isto começou a aumentar, até que chegou a proporções extremas, como podem ver através das fotografias. Eu tenho algumas fotos que eu vou meter a passar durante o vídeo só para vocês terem uma noção do que é que eu estou a falar e da gravidade da situação. Eu neste vídeo vou misturar também as vossas perguntas que vocês me fizeram através do meu Instagram. Eu pedi-vos perguntas se tinham algumas curiosidades ou algo que queriam que eu falasse em específico. Alguém falou quais foram tipo os sintomas ou como é que eu fui diagnosticada, e eu acho que no meu caso é genético. A minha avó também tem, tenho uma prima que também tem. Essas são as pessoas que tipo, é mais óbvio que têm, porque há vários graus diferentes de escoliose. Há pessoas que têm tipo uma curvinha ligeira, há pessoas que mal se nota, há pessoas que são mais inclinadas. No meu caso, eu comecei com uma curva muito pequena que aumentou para uma curva muito grande. A próxima pergunta é os graus das minhas curvas. Eu no meu caso só tenho uma curva, que é do meu lado direito da coluna, e a minha curva na altura, eu acho que tipo o maior que ela teve antes de eu ser operada eram 70 e poucos graus, algo desse género. Para quem não tem muita noção do que é que significa, eu deixo então as fotos para vocês perceberem. Era um bocado grave, realmente, era uma curva mesmo muito grande, que se eu não tivesse passado pela cirurgia que eu passei, que já vos vou falar, teria sido muito grave e podia ter tido problemas péssimos para a minha pessoa. A próxima pergunta é se eu preciso ou se precisava de coletes na altura. Eu já não os tenho aqui comigo, não os posso mostrar em mão, eles estão na minha cave e ninguém quer abrir aquela cave, ninguém, acreditem em mim. Então eu vou meter as fotos do vídeo antigo que eu tinha para vocês perceberem, mas o primeiro eu usava quando era mesmo muito pequenina. A curva continua a crescer, portanto eu não sinto que aquilo tenha feito grande diferença. Imaginem vocês serem uma criança só quererem brincar e saltar e andarem tipo com uma cena tipo parar os vossos movimentos, tipo não vos deixava mexer, é horrível. Depois o segundo que eu usei foi na altura tipo o infantário, pré-escola. Aquele eu não usava tanto porque nós começámos a chegar à conclusão que aquilo realmente não fazia grande coisa. Eram só dores horríveis que eu passava. Aquilo na altura do verão era péssimo porque uma pessoa suava como tudo. Eu sinto que na altura não tinha muito isso na minha mente do as pessoas vão olhar ou as pessoas vão falar, mas era mesmo um desconforto horrível que aquilo me causava, porque era uma cena que eu tinha tipo a proibir os movimentos, tipo eu não podia mexer como uma criança normal. Depois da minha cirurgia então eu comecei a usar outro colete, que era um colete mesmo de gesso do início ao fim, tinha tipo uns feixinhos e uma cena para o pescoço, porque eu quando saí da minha cirurgia eu saí assim e eu dizia que tinha o pescoço direito, eu andava assim tipo, eu estou direita, estão a falar do quê? Então pronto, tive de ter uma cena e andava tipo assim, olhem, eu não vos consigo explicar. Eu fui operada em abril, tive que usar esse colete durante 6 meses, ou seja, foi o meu verão todo. Esse verão, 2007, foi horrível. Eu passava tão mal, não podia ir à praia, obviamente, não podia tirar o colete. Eu era tipo uma folhinha. Estão a ver aquelas folhinhas que caem no outono, que vocês tocam, elas desfazem? Isso era eu. Eu andava com esse colete nesse verão e era horrível porque eu passava super mal de calor, tipo qualquer coisinha, estava a suar, estava a escorrer por todos os lados. Passei um bocado mal nesse verão. Foi sem dúvida a parte mais desconfortável, era mesmo isso. Mas depois de tirar esse colete, ai, vocês tipo, não têm noção. Tipo, parece que não sabia viver sem colete. Era uma cena... Eu senti-me a pessoa mais frágil de sempre. Eu parece que não sabia andar, que eu ia desfazer a qualquer momento. E a próxima pergunta é então se eu vou fazer ou se já fiz uma cirurgia. E a resposta é sim. Obviamente, como eu já falei, eu fiz uma cirurgia quando tinha 10 anos. E isto foi todo um longo processo, porque demorou imenso tempo desde a minha mãe pedir, a falar com os hospitais. Foi assim uma cena que demorou imenso tempo. Foi mais de 3 anos, só para terem noção. Nós esperámos até então receber a resposta. E eu lembro-me tão bem que eu cheguei a casa
chamada numa sexta-feira 13. Eu fui chamada numa sexta-feira 13 para estar em Coimbra a uma segunda-feira 16 e ser operada a coluna a uma quarta-feira 18. Eu andava no 5º ano na altura, fui diretamente para Coimbra, tive um mês no hospital. A cirurgia, honestamente, eu acho que correu tudo bem. Eu acho que houve uma cena qualquer, tipo, com o meu pulmão na altura. Eu agora estou bem, portanto, não me afetou. Eu lembro-me de ir para o hospital, já agora quando fazia um bocadinho da história, já que é sobre isto que é o vídeo, não é? Eu lembro-me, nós fomos para Coimbra, tipo, fui com os meus pais, a minha mãe ficou comigo no hospital, o meu pai teve de voltar para cá. Nós tivemos uma reunião com o médico, eu lembro-me tão bem, tipo, eu entrava para o escritório dele e eu pensava, ok, vamos lá ter aqui uma reunião. Eu adormeci e babei a secretária dele e depois eu acordei e fiquei só a olhar, tipo, à minha pocinha de baba, tipo... Devia limpar, devia ignorar. Pronto, não me lembro bem o que é que fiz. Tive uma cirurgia, foi tipo um dia inteiro. Primeiro eu lembro-me que supostamente eu estava na cirurgia. Eles deram-me tipo uma cena para eu tomar, para eu adormecer, que eu pensava que era xarope de morango. E olhem, e desde aí eu nunca mais confiei em coisas vermelhas. Porque era tipo um tubinho com uma cena vermelha e eu, morango! Aquela merda soube tão mal que eu fiquei traumatizada. Mas eu lembro-me de supostamente estar na cirurgia e ver o meu pai, mas o meu pai não estava lá, então foi uma cena assim um bocado estranha. Mas eu sei que vi o meu pai. Foi tipo uma cena de 12 horas e eu lembro-me bem que a primeira coisa que eu perguntei à minha mãe quando eu acordei foi se me tinham operado à frente ou não. Porque havia duas opções, que era abrirem-me ao meio, nas costas, obviamente, que é tipo a parte principal, e depois ou fazer um corte de lado ou fazer um corte à frente, que era por causa tipo das cenas. Eu tinha 10 anos, gente, eu não me lembro muito bem desta conversa, mas eu sei que era uma opção e que eu fiquei tipo... Please don't. Eles abriram ao meio e de lado e tenho tipo também um cortezinho em baixo que era tipo por causa de sangues ou carnes ou uma cena qualquer que era preciso mexer. Não sei, não sou médica, não me lembro assim de tantos detalhes, mas já, tenho 3 cicatrizes, uma ao meio, uma de lado e outra em baixo. Uma curiosidade, eu sinto que as pessoas acham que me faz mais impressão que me toquem tipo no meu alto, na minha curva, para assim dizer. Não, gente, isto não faz impressão nenhuma. Uma cena que eu não suporto é que me toquem no meio das costas. Oh my god. E isto eu não sei, tipo, se sou só eu. Se alguém já passou por cirurgias, mesmo que não seja a coluna, tipo, eu não sei se fui eu, se há alguma cena que eu tenho, se é tipo uma cena de cirurgias. É que as outras cicatrizes não me fazem impressão nenhuma, mas no meio das minhas costas, ai, gente, eu não vos consigo explicar, mas eu não suporto. E por algum motivo as pessoas adoram tocar-me nas costas. Eu tipo... Juro, olha, eu contorço-me só de pensar, ai, desculpa. Quando as pessoas me tocam no meio das costas, eu não sinto o toque a 100%, mas no entanto, tipo, por muito que uma pessoa me dê só um toquezinho, tipo, eu parece que está lá a pressionar o tempo todo. É uma cena mesmo estranha. Tipo, eu não consigo muito bem explicar isto a alguém, mas é bué estranho e eu odeio, por favor, não me toquem nas costas, por favor. Uma curiosidade interessante que ninguém quer saber é que eu adorava, amava mesmo, fazer uma tatuagem tipo de flores a percorrer a minha cicatriz. No entanto, nunca na vida, porque eu odeio que me toquem nas costas. É o meu maior dilema de vida neste momento. Em relação à recuperação, eu não diria que a recuperação em si tenha sido a pior parte. A mim o que me custou mesmo foi o facto de ter sido no verão e usar aquele colete e de passar muito calor. Acho que foi mesmo a pior parte em termos de recuperação. Eu ainda hoje tenho pesadelos. Eu às vezes sonho durante a noite, tenho de voltar a usar o colete e depois aquilo já não me serve e depois eu meto e aquilo começa-me a apertar. A próxima pergunta é se os meus amigos sabem, e sim, obviamente. Sendo eu sinto que é a primeira coisa que as pessoas notam quando me veem. No entanto, já houve muita gente que me disse que não e pessoas, tipo, meses depois de me conhecerem, me perguntarem o que é que tens nas costas? E a mim na minha escoliose. Eu já não me considero uma pessoa insegura em relação a isto, mas obviamente isto acompanha-me desde sempre e sempre foi uma coisa que eu tive comigo e que as pessoas falaram e que acaba por mexer um bocadinho com uma pessoa. Não vou dizer que não, obviamente. Eu sinto que as pessoas ficam mais, não é incomodadas, mas tipo, parece que têm mais receio de falar sobre o assunto do que eu própria. Porque às vezes há pessoas que ainda me perguntam, tipo, o que é que eu tenho? Eu tipo, escoliose. Eu tipo, mas então, desculpa, não sei o que. Eu tipo, chill. Isso não muda como pessoa, é só uma curva na minha coluna. Tipo, a minha espinhoca é assim torta e a vossa não. Mas todos os meus amigos sabem, eu não tenho qualquer problema de falar sobre o assunto. A próxima pergunta é de 1 a 10, quanto é que eu classifico as minhas dores? Honestamente, eu sinto que sou uma pessoa com bastante sorte, porque eu sempre que ouço alguém falar sobre escoliose e afins, ouço as pessoas falarem muito sobre dores, eu nunca sofri muito com isso. De 1 a 10 eu dava para aí tipo um 4 ou 5 às minhas dores, e é quando as tenho. Regra geral eu não sofro muito com isso. Eu até hoje já aprendi quais são os meus limites. Por exemplo, eu não posso fazer um trabalho a full time de pé, como uma pessoa normal, para assim dizer, porque tenho limites e começa-me a afetar muito mais na coluna, mas eu já aprendi quais são os meus limites, o X tempo que eu posso estar, o que é que eu tenho de fazer caso sinta dores e afins. Por exemplo, tenho um exemplo que é uma coisa que me acontece muito raramente, mas às vezes sinto uma dor super aguda. É meio tipo no meio da minha espinha, da minha coluna, uma cena assim estranha. Quando isso me acontece, eu tenho de me deitar de pernas para o ar durante um bocadinho e depois isso passa. Sinto-me grata porque não sofro muito com dores, pelo menos até hoje. Por favor, santigos, ouçam e levem as minhas dores com vocês.
Eu gosto imenso desta pergunta, que é como é que a escoliose me mudou. É assim, eu não sei como é que eu seria se eu não tivesse escoliose. Nunca conheci uma vida sem escoliose. Eu sinto que isto, sem dúvida, me ensinou a amar o meu corpo de uma maneira completamente diferente. Eu não vou estar aqui a mentir-vos e dizer que eu sou a pessoa mais confiante do mundo, que eu não tenho qualquer tipo de inseguranças com o meu corpo, porque é mentira. Claro que eu às vezes olho para uma pessoa e penso, tipo, caramba, quem me dera ter aquela espinha perfeita, lisinha, retinha, linda, não é? Mas eu tive uma altura em que eu andava mesmo muito em baixo e eu chorava constantemente, tipo, sobre mim, sobre tudo em geral na minha vida. É um bocado triste, não é? Mas pronto. E eu tinha mesmo o mindset que eu era horrível. Eu dizia isto à minha mãe. A minha mãe teve uma paciência de santos para lidar comigo. Mas eu dizia mesmo, tipo, eu era horrível, nunca ninguém vai gostar de mim, eu nunca vou arranjar ninguém. E eu sempre tive muito essa insegurança, porque, tipo, a meu ver, tipo, o meu antigo ver era, se existem pessoas sem isto, quem é que vai querer uma pessoa com isto? Estão a perceber? Se eu pudesse voltar atrás, eu falava com a minha pessoa e dava-lhe uns quantos conselhos. Mas pronto. Sem dúvida que eu cresci com isto, e o mindset com o qual eu cresci e eu me tentei educar a mim própria foi que eu nasci com isto porque tinha de ser eu. Por exemplo, se calhar se fosse outra pessoa a ter este problema, se calhar essa pessoa não lidaria tão bem como eu, mas sem dúvida, eu não vos vou mentir e dizer que acordo todos os dias, tipo, completamente babada comigo. Eu acho que ninguém acorda completamente apaixonado por si todos os dias, e todos temos dias menos bons, e acho que é isso que é preciso nós aceitarmos. Nós só temos este corpo e temos de cuidar dele e amá-lo tal como ele é. Mas sem dúvida que a cirurgia ajudou bastante, porque a minha curva era completamente diferente. Eu não sei que tipo de problemas é que eu poderia ter tido se não tivesse passado pela cirurgia. Portanto, sou muito grata mesmo por essa cirurgia, porque mudou bastante o meu corpo. E acho que dá para ver, tipo, pelas fotos, como é que eu era antes da cirurgia. Eu não acho que isto me defina, mas sem dúvida que considero uma parte de mim e que me ajudou bastante a crescer e a ver o mundo de outra forma. Melhor e pior parte. Eu não sei se isto é uma melhor parte, tipo... Eu acho que eu poderia considerar que a melhor parte foi mesmo o que eu acabei de falar, que isto me ajudou a crescer. A pior parte, eu diria que é mais tipo os coletes. Eu acho, não sei se é uma cena porque toda a gente passa, toda a gente que tem ou teve escoliose. Os coletes, gente, quando eu digo que eles me atormentaram, eles atormentaram. De resto, tipo, eu não sinto que haja nada de mal, tipo, eu tenho um alto na minha coluna. Às vezes as pessoas ficam a olhar, mas whatever. Tenho também algumas perguntas vossas que vocês me fizeram através do Instagram. Eu tentei englobar tudo aqui um bocadinho no meio disto, mas houve perguntas em específico também que eu gostava de tocar. E alguém perguntou se eu tinha limitações antes ou se tenho limitações agora. Eu não sinto que tinha tido qualquer tipo de limitações, porque eu sempre fiz tudo normalmente. Claro que se calhar não tinha tanta elasticidade como uma criança normal, mas isso nunca me limitou de fazer as coisas que eu queria, as coisas que eu gostava. Eu sempre ouvi dizer que eu não podia andar a cavalo. Eu nunca andei a cavalo, de qualquer maneira. Não tenciono andar a cavalo. No entanto, depois da operação, eu deixei de conseguir fazer a ponte e a roda e o pino. Não tenho tanta elasticidade porque eu não disse isto, mas eu depois da cirurgia, a cirurgia basicamente eles tiraram-me, eu não me lembro o nome, que vergonha, meteram-me um ferro nas minhas costas com parafusos, ou seja, a minha elasticidade ficou muito mais reduzida, eu não tenho assim tanta elasticidade, tanta mobilidade no meu tronco. Então a partir daí, como eu nunca mais fiz educação física, rodas e pinos e whatever, acho que perdi um bocado a segurança de fazer isso, mas de resto eu não sinto que tenha tido qualquer tipo de limitações. Eu conheço as minhas limitações, tipo o facto de eu não poder estar muito tempo de pé ou não poder fazer X coisas, eu contorno e tento fazer a minha vida de outra maneira, de modo a que isso não me impeça de fazer as minhas cenas. Alguém perguntou por dicas para melhorar a postura. Eu acho mesmo que a melhor dica assim que eu tenho para dar é vocês estarem sempre atentos à vossa postura, porque é muito, muito provável vocês estarem sentados tipo torcidos ou tipo todos tortos. Tentem sempre estar direitos. Muita gente sempre sugeriu natação. Por acaso gostava de voltar a fazer, mas uma cena que eu não gostava na natação era tipo ter aulas e ter alguém a dizer-me o que fazer. Tipo, eu só queria nadar à minha vontade e fazer o que eu queria. Acho que a natação realmente é uma cena que ajuda tipo, a vocês terem os movimentos, estão a perceber? Então, por acaso gostava bastante de voltar à natação. E o último tópico que alguém falou, e é uma cena que é muito falada, são as inseguranças. Como eu já vos disse, eu sempre as tive, ainda as tenho, mas eu tento não me focar nelas. No meu caso, por causa da escoliose, o meu corpo sempre foi muito assimétrico. Os meus braços são mega longos e são estranhos, sabiam? Tipo, vocês conseguem perceber? Isto não tem nada a ver com a escoliose, só vos queria mostrar o meu braço torto. Eu tenho um alto no meu lado direito, o que faz com que o meu lado aqui do peito seja mais puxado para dentro. Tenho uma mamoca mais pequena que a outra, tenho uma perna um bocadinho mais comprida, um lado da cara um bocado diferente. São tudo coisas que em conjunto, sim, tornam-se as minhas inseguranças. Eu acho que é preciso tempo e é vocês se sentarem e perceberem que faz parte de vocês. Leva muito tempo uma pessoa a aceitar-se, ok? Eu não quero que isto pareça que tipo, de um dia para o outro vocês esquecem as inseguranças, porque não é de todo assim. As nossas inseguranças, por vezes, são coisas que nos fazem de nós. E quanto mais depressa vocês se aceitarem, mais depressa isso deixa de ser uma insegurança. Muitas das vezes as nossas inseguranças são coisas que nós é que vemos e que os outros nem notam. Tipo, lá está, com a minha escoliose, como eu vos disse, com pessoas que me conheceram durante imenso tempo, me repararam. Não vos vou dizer que isto não me afeta, porque ainda hoje me afeta, obviamente.
antigamente. Eu antes tinha muitos problemas em ir à praia, agora não tenho tanto, mas não gosto, por exemplo, de ir ter com um grupo completamente novo de pessoas na praia que está tudo de biquíni. Eu sinto-me, não me sinto mal, mas sinto-me insegura, é óbvio, porque está toda a gente de biquíni, toda a gente ali com os seus corpinhos de verão e eu sei que o meu corpo é diferente e estando num grupo de pessoas completamente novo que não me conhecem, eu sinto que vai ser um bocado óbvio que o meu corpo é bem diferente, estão a ver? Se for, tento lá está, mais uma vez, contornar a situação. Se calhar levo tipo um kimono ou assim, que me deixa um bocadinho mais confortável. Eu sei que parece um bocado impossível, às vezes as pessoas pensam, mas já tenho isto há tanto tempo e não consigo. É preciso nós termos o pensamento positivo que vamos chegar lá, é preciso tempo. E esse tempo pode ser um dia, pode ser um mês, 3 anos, quem sabe. Todos conseguem, ok? É só isso que eu quero que vocês tenham em mente. É que é possível. Acho que é isso para este vídeo, acho que tenho dito, respondi às perguntas que tinha aqui. Se por acaso vocês tiverem mais alguma pergunta, alguma curiosidade sobre escoliose, não sei, deixem aí nos comentários. Eu acho que falei sobre tudo o que tinha para falar, não sei se me esqueci de alguma coisa, é provável. Ainda assim, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que tenha sido útil para aprender alguma coisa nova. E se por acaso vocês tiverem escoliose, conhecerem alguém que tenha, ou algum caso, digam-me nos comentários, mandem este vídeo a amigos que tenham. E eu gostava imenso de ouvir as vossas histórias também, porque sem dúvida é uma das coisas que eu mais gosto, é conhecer pessoas através disto, conhecer outras histórias, ouvir outras histórias pelo que as pessoas já passaram e afins. Gostava mesmo muito de ouvir as vossas histórias aí nos comentários e de abrirmos aqui uma partilha de escoliositas. Choquei, escoliositas. Desculpem. Já estou a entrar num mundo um bocado estúpido, portanto está na hora de ir embora daqui. Mas já, malta, partilhem comigo nos comentários do vídeo ou por mensagem no Instagram se quiserem. A minha caixa de mensagens está sempre aberta para vocês, portanto estejam à vontade para falar comigo. Não se esqueçam de subscrever aqui à amiga, caso ainda não estejam subscritos, porque uma pessoa agora só perde subscritores, que isto o YouTube não está a dar com nada. Espero que esteja tudo bem com vocês e nós vemos no próximo vídeo. Tchau! Mas já, espera. Isto ouve-se bem. É tipo... Nós chegámos a chegar a... Chegámos... Leave me alone, tipo, não... Deixa-me lá ver a câmera outra vez, porque assim isto vai parar de gravar. Está a gravar. Ok. As pessoas estão a gritar bué na rua, tipo, não sabem que é suposto estarem em quarentena. Eu posso dizer... Posso dizer, posso.